Ricardo, infelizmente a gente continua não vendo você. Eu, pelo menos, não estou conseguindo ver. Mas de qualquer maneira, eu passo a palavra a você para abrir essa sessão, ainda que sem a sua imagem, mas pelo menos temos o seu som. É a sua palavra. Eu estou com um problema aqui no Zoom. Você está me ouvindo agora? Estamos ouvindo perfeitamente. Porque diz que eu estou sem vídeo, está rodando lá um círculozinho e o vídeo não abre. É verdade. Então, eu quero dar boa noite novamente a todos, agradecer os senhores, confrades, confreiras e os convidados, agradecer aos convidados, principalmente o doutor Vladimir, que aceitou a fazer essa palestra de imediato quando eu convidei, não é? E quero, então, dizer que a sessão está aberta e depois, então, eu faço os nossos comentários habituais. Pode continuar, doutor Ezio, por favor. Então, vamos dar início à nossa sessão, passando inicialmente a palavra ao nosso confrade Cícero Urban, que é titular da cadeira de número 8, que tem como patrono o fundador da Sociedade Brasileira de Mastologia e uma figura extremamente importante na história da nossa especialidade, Alberto Lima de Moraes Coutinho, do Rio de Janeiro. Então, Cícero, é sua palavra e a tela também. Está sem som, Cícero. E agora? Agora, perfeito. Boa noite a todos, confrades e confreiras. Um prazer estar com vocês hoje. E essa minha apresentação, que eu tenho a honra de estar aqui nesse momento, é sobre Dr. Alberto Lima de Moraes Coutinho, a quem eu vou chamar de pioneiro e patrono da mastologia brasileira, porque além de apresentar o seu currículo, apresentar sua trajetória de vida, eu vou fazer uma proposta que eu acho que merece ser realizado dentro desta academia. Eu sou titular da cadeira número 8, cujo patrono é, então, o Dr. Alberto Lima de Moraes Coutinho. Nasceu no Recife, né, com a tradição da mastologia, né, vinda de lá já com tantos nomes importantes da nossa história. Filho de Rodolfo, general, que era um general, e Benedita Moraes Coutinho, médico pela Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1923. Fundou o INCA e fundou a Sociedade Brasileira de Cancerologia também, além da nossa Sociedade Brasileira de Patologia Mamária, na época, e atual Sociedade Brasileira de Mastologia. Foi o seu primeiro presidente e atuou por 3 mandatos. Também foi o primeiro presidente da Federação Latino-Americana de Mastologia, além da nossa, então a própria FLAM também tem ele em sua história. Membro titular da Academia Brasileira de Medicina, cadeira número 36, e infelizmente faleceu 6 anos depois da mastologia ser reconhecida como especialidade, que era o seu grande sonho. A fundação da Sociedade Brasileira de Patologia Mamária foi em 6 de julho de 1959. Essa é uma data importante para todos nós, porque nós somos, talvez, a única, pelo menos a única que eu conheço, especialidade médica, de fato, no mundo. Então, somos uma experiência única nesse sentido, e hoje a mastologia brasileira ela é reconhecida no mundo todo e respeitada no mundo todo, com a qualidade que nós temos enquanto mastologistas, enquanto conhecimento técnico das doenças mamárias. E olha só, eu encontrei esta notícia... Oi? Desculpe, só a minha tela está parada ainda no primeiro slide, eu não sei se é de todos. É de todos, sim. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou sair daqui, porque eu acho que é a minha sala que está com... Vocês me permitem um minutinho, eu acho que a minha sala está com a internet ruim, mas eu tenho mais de uma internet aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho.
Um minuto. Já resolve isso. Conseguem me ver agora melhor? Sim. Agora sim, a Agora gente sim, tem a imagem do perfeito. jornal. Ah, acho que deu problema aqui na minha... Eu tenho 3 internets em casa, Agora está às perfeito. vezes não funciona nenhuma das 3. Bom, isso aqui eu já passei, já vamos chegar onde eu queria. Fundou em 6 de julho de 1959 a Sociedade Brasileira de Patologia Mamária. Pois bem, eu achei essa notícia no jornal quando ele assumiu a direção do Instituto Nacional do Câncer. Então, veja que era uma pessoa já muito conhecida, inclusive na imprensa. Moraes Coutinho dirigirá o INC no lugar de Marcilac. Então, demonstra que era uma pessoa já bastante conhecida já no Rio de Janeiro, naqueles idos de 1969. João Luiz de Campos Soares, que também é patrono aqui na academia, coloca ele como o pioneiro da mastologia brasileira, na Revista Brasileira de Cancerologia em 2002. E a minha sugestão, né, para que a gente discuta e eventualmente possa deliberar sobre isso, é que ele seja colocado como patrono da mastologia brasileira e latino-americana. Porque, pela experiência que nós temos enquanto especialidade, por ter tido, né, naquele momento, essa inspiração, pela importância da mastologia no mundo, eu acho, da mastologia nossa, brasileira, eu acho que eu gostaria de colocar o nosso presidente como proposta, né, no dia de hoje, que ele seja considerado o patrono da mastologia no nosso país. Essas aqui são algumas das suas frases que me chamaram a atenção, né, no livro que foi escrito sobre a sua vida. Ao galgar o cume da montanha, descortina-se o despenhadeiro. A vitória, divisando novos horizontes, traz em si o perigo dos abismos e nos obriga à constante vigilância. Adorei isso. A motivação para ensinar deve ser pura, nunca proveniente de um desejo de fama ou ganho material. E assim, eu termino minha apresentação com esse desenho de uma filha de uma paciente minha que ela fez daquele momento em que eu recebi, né, a honraria de ser titular da Academia Brasileira de Mastologia. Muito obrigado. Desculpe os problemas com a internet. Eu já encerrei minha apresentação, não sei se agora o Ezio vai dar continuidade, e se o nosso presidente, Sim. Ricardo Chagas, se é possível, Ezio, também, não sei se é possível fazer esse tipo de proposta neste momento, ou se é uma coisa que precisa ser por escrito, precisa se fazer alguma coisa, não sei como o Luiz Ailton, talvez que tenha também bastante conhecimento em relação a essas situações dentro da academia. Luiz talvez possa responder melhor. Permite uma parte aí? Não, Claro. estou passando a palavra a você, Luiz, dá também você responder essa Pois pergunta. não. Eu queria aproveitar essa fala sempre muito elegante do nosso querido Cícero para dizer que seria muito bom o resgate de cada um dos patronos. Alguns deles ainda estão vivos entre nós e é muito importante que a gente possa escrever a história de todos eles. O meu patrono, por exemplo, é o Dr. Batista, e a gente tem uma enorme dificuldade de encontrar dados sobre a sua vida. Não havia internet naquela época, e a família a gente não está localizando.
Fabiana é testemunha da nossa busca por esses dados, e eu acho que, na condição de titular de uma dessas cadeiras, poderíamos enfatizar um pouco a necessidade de uma busca mais intensa desses patronos, para que a gente registre realmente sua história de vida ad eterno. Porque se nós não fizéssemos isso agora, nós não vamos resgatar tudo isso. Quer dizer, uma história do próprio, dessa fala do Cícero sobre o Alberto Coutinho, a gente percebe que temos poucas informações, né? E nós deveríamos ter muito mais, né? Então, a gente precisa buscar, procurar, se informar, talvez até o local onde ele se formou, em 1927, possa conter alguma história da sua vida médica, né? Eu acredito que a gente tem que intensivar e procurar todos fazer alguma coisa assim. Quem sabe gera até um livro próprio da academia com todos esses dados, né? Eu acredito, Cícero, que uma proposta como essa precisa ser discutida, até levada em assembleia, né? Eu realmente não tenho conhecimento do estatuto a esse ponto, mas acho interessante. Eu acho que o mais correto aqui seria você formalizar essa proposta, né, por escrito, e não por burocracia, mas apenas para que a gente possa consultar os estatutos e ver como é que ela pode ser encaixada dentro da estrutura da academia. Mas eu pessoalmente, acho que ele é totalmente merecedor desse título. Eu tive a honra de conhecer pessoalmente o professor Coutinho. Eu era estudante de medicina ainda, quando ele esteve num congresso aqui, no Congresso Brasileiro de Mastologia, em 1982. Eu estava no 6º ano de medicina e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele já estava bem idoso, né? E estava aqui mais para ser homenageado, né, pela sociedade, pela SBM. Eu acho que realmente a história dele é muito interessante. A história dele tem tudo a ver com as conquistas que nós conseguimos depois nos anos posteriores, né? Acho que ele foi a grande base. Ele e também o Dr. Jorge Marcilac, que era um companheiro dele de trabalho e todas essas Mário Crefe. Mário Crefe também, mas até eu falo em termos de SBM, Ricardo, até onde eu conheço da história, eu acho que Alberto Coutinho e Jorge Marcilac foram os dois mais importantes na fundação da sociedade, né? Pelo menos até onde eu sei. Bom, E da Flan, Ézio? E da Flan, Ézio, também? Porque eu encontrei essa informação também, eu achei... me surpreendeu também, que eu acho que a gente deveria também, caso venha a ser aprovado aqui, eventualmente na SBM também, a gente quem pode falar, transportar isso para a Flan, né? Quem melhor conhece a Flan aqui, de todos que estamos aqui, é meu amigo Alfredo Barros. Ele está aqui presente, é quem pode falar sobre a Flan, né? Sobre qual era o papel de Alberto Coutinho em relação à Flan. Wesley, boa noite a todos. Que eu saiba, em relação à América Latina, o papel do Alberto Coutinho não teve esse destaque que teve no Brasil, sabe? O maior mastologista da América Latina foi Dom Júlio Uriburu, sabe? Uriburu é que acabou formando mais gente, não só na Argentina, mas ia gente naquela década de 50, 60, iam para a Argentina para aprender cirurgia de câncer de mama. Depois apareceu um no Peru chamado Eduardo Cáceres, também na época das mastectomias radicais e tal, que ficou bastante famoso. Que eu saiba, a liderança do Alberto Coutinho foi enorme aqui no Brasil, o seu pioneirismo, sabe? Mas eu acho que em termos de Flan, se for falar alguém, acho que seria o Júlio Uriburu. Mas não importa, o que o Alberto Coutinho fez, eu não sei se o Uriburu fez lá, porque o Uriburu, não sei se ele fundou a Sociedade Argentina de Mastologia. E o Alberto Coutinho tem todo esse histórico que vocês conhecem, né? Reuniram no consultório dele, me parece que 13 pessoas,
e dali que começou a Sociedade Brasileira de Patologia Mamária. Ele foi um visionário, né? Aqui em São Paulo, porque isso tudo foi um grupo no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, eu acho que o primeiro mastologista que destacou foi o Sampaio Góes, sabe? Porque ele passou a fazer ali depois o Montoro, mas o primeiro foi o Sampaio Góes. Na sua terra, Luiz de Oliveira Neves, né? Na Bahia, com os mestres da Lalá, depois seu pai, Lalá, e a coisa foi pegando fogo. Lá no Recife, eu conheço a história, vocês também conhecem. Mas eu penso que a Academia Brasileira de Masto, Cícero, cumprimento vocês pela brilhante oração que se proferiu, nós devemos homenagear aqui no Brasil o Alberto Coutinho. Eu acho que tudo que você sugeriu, eu acho que ele merece, porque ele foi o pivô de tudo isso que está aqui. Quanto às biografias dos patronos, eu acho que o site é muito bom para colocar e a revista. Eu tenho pedido, mas que eu me lembre, o único que atendeu o pedido foi o Luna, escrevendo minha biografia bonita do Marcilac. Eu tenho pedido biografia do Sampaio Góes, do filho dele, do Henrique, do Pinotti para a Mariane e o Brenelli. O Montoro eu vou escrever vou falar no mês que vem aqui nessa nossa reunião sobre o Montoro, e eu já estou coletando dados para escrever a biografia dele. Essa semana mesmo almocei com uma das filhas dele, pedindo fotos, informações, fotos de infância, adolescência, do casamento, sabe? Então é alguma coisa que vai assim, enriquecer o nosso conhecimento sobre a vida do Montoro. E acho que isso pode se aplicar a todo mundo, né? Luiz Ayrton, você que é um memorialista por excelência e de escola, capitaneie esse processo para fazer no site um memória. Você já até lembrou a ideia de fazer um livro, hoje você faz um livro até virtual, né? Essa memória tem que ser resgatada. Hoje é impressionante o que os jovens não sabem sobre mastologia brasileira. Eles acham que tudo começou fácil, que sempre teve mastologia, sempre teve residência, sempre teve escola de mastologia. Parece que foi uma geração espontânea e que eles têm direito de opinar sobre tudo e achar que tudo que está feito não está muito bem feito. Mas é assim mesmo. Tá legal, muito obrigado por ter pedido minha palavra, Ézio. Obrigado, Alfredo. Então, eu vou, de imediato, primeiro cumprimentar Vladimir e agradecer a presença dele aqui e passar a palavra agora diretamente à nossa confreira Fabiana Macdis, que vai agora, a partir de agora, comandar essa sessão, coordenar essa sessão. Fabiana, é com você. Obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer ao nosso convidado, o Dr. Vladimir, que vai falar para a gente vai falar para a gente sobre inflamação, inflamossomos e câncer de mama, convite do Dr. Ricardo Chagas, um tema bastante difícil, que não tenho dúvida que ele vai explicar para a gente e a gente vai conseguir entender. O Dr. Vladimir, além de meu amigo, né, então moramos juntos na residência médica durante a nossa formação em cirurgia, né, enquanto eu fazia cirurgia oncológica e o Dr. Vladimir fazia a residência de oncologia. Então a gente teve muito tempo aí, faz muito tempo que a gente se conhece, então desde o nosso começo de estrada dentro da oncologia, né? Então o Dr. Vladimir Cláudio Cordeiro de Lima, do Departamento de Oncologia Clínica do AC Camargo Cancer Center, é doutor em Oncologia pela Fundação Antônio Prudente, é pesquisador associado, né, da Fundação Antônio Prudente, membro da diretoria do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, consultor técnico e científico da oncologia do Grupo Hermes Pardini, e é um excelente cozinheiro, faz um baião de dois como ninguém. Vlad, por favor, você tem a palavra agora para falar para a gente sobre esse tema tão desafiador.
Obrigado, Fabiana, pela introdução. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Bimast, em nome do Dr. Ricardo Chagas e da Fabiana. Obrigado também ao Dr. Ézio aí pela apresentação inicialmente. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Vocês me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Sim, perfeito, Vlad. E vocês conseguem ver bem aqui a tela do slide? Sim, se quiser passar um para a gente ver se está passando. Perfeito. Perfeito, pode voltar. Então, como a Fabiana me disse, bem falou, foi me solicitado que se falasse inicialmente de inflamação, de câncer de mama e citocinas, mas eu terminei mudando o tema, porque seria muito, muito, muito abrangente. Eu já adianto que esse é um tema, na verdade, em evolução, né? A interação entre resposta inflamatória e câncer, ela ficou, de certa forma, relegada a um segundo plano durante muito tempo, e mais recentemente é que ela tem ganhado momento, e a minha ideia não é fazer uma discussão extensiva, é mais introduzir o tema, tem várias referências que quem quiser pode endereçar em cada slide, algumas com revisões bastante interessantes. Então, a Fabiana já fez a introdução, essa é a minha declaração de conflitos de interesse. E a agenda hoje vai ser a discussão basicamente desses 3 tópicos, né? O que é inflamação, a interação de inflamação entre inflamação e câncer, a interação entre inflamação e câncer de mama especificamente, né? Alguns dados que a gente tem mostrando algum papel da inflamação na causação, prognóstico do câncer de mama, e qual o papel do inflamassoma, né? Discutir o que é o inflamassoma e qual o papel dele nesses processos. Então, falando inicialmente de inflamação e câncer, desculpa, vou lá tocando aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é inflamação, né? E, na verdade, a inflamação é uma resposta normal do organismo a uma ruptura da homeostase tecidual, né? Então, basicamente, o que você tem é um recrutamento, uma alteração vascular, e durante essa alteração vascular, você tem recrutamento de células, proteínas, que visam, na verdade, reparar ou iniciar um processo de destruição ou de eliminação de qualquer coisa que seja potencialmente nociva naquele tecido e tal o processo de reparação tecidual, né? E ela, na verdade, ela representa uma cascata regulada de diversos processos, tanto imunológicos quanto fisiológicos, que são regulados por moléculas menores, né, peptídeos ou pequenas proteínas que são chamadas de citocinas, né? Então, essa é uma figura que ilustra esses diversos processos com a resposta inflamatória. Normalmente, a resposta inflamatória ela é desencadeada por sinais que a gente chama de PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos, ou DAMPs, né, do inglês, daqui seria Pathogen Associated Molecular Patterns, e aqui os DAMPs, que são Damage Associated Molecular Patterns, são padrões moleculares associados a dano tecidual, que são moléculas como lipossacarídeo, flagelina, patógenos, né, RNA dupla fita, no caso de vírus, e no caso dos DAMPs, são substâncias que são liberadas quando existe dano tecidual, como, por exemplo, o ATP extracelular, ou HMGB1, que é uma proteína que existe no núcleo das células e que é liberada, né, para o meio extracelular quando tem lesão tecidual. E esses padrões moleculares, eles são reconhecidos por receptores específicos, são chamados PRRs, que existem tanto na superfície da célula quanto dentro do citoplasma das células, né? Existem grupos de PRRs específicos para reconhecer DAMPs e PAMPs específicos, dependendo de onde eles possam ser encontrados, né? Então, no caso de vírus, você vai ter PRRs intracitoplasmáticos, e no caso desses sinais celulares ou bactérias, você vai ter PRRs que estão na membrana da célula.
E a ligação desses PRRs, aqui tem um exemplificado, que são os que a gente chama de Toll-like receptors, é uma família de receptores que se ligam, por exemplo, a lipopolissacarídeo, que existe em bactérias gram-negativas. Eles recrutam, né, um conjunto, quando eles reconhecem esses padrões, um conjunto de proteínas que ativam várias cascatas de resposta inflamatória, como, por exemplo, NF-kappa-beta, STAT3, né? E essa ativação dessas proteínas, que são, na verdade, fatores de transcrição, vai gerar a transcrição de moléculas envolvidas na produção dessas citocinas, né, que são mediadores da resposta inflamatória mais ampla, e também induzir respostas intercelulares, que podem, por exemplo, levar à morte da célula, dependendo do grau de ativação, como as vias das caspases, né? Essas moléculas, essas citocinas, elas têm vários efeitos, como, por exemplo, modulação da permeabilidade vascular, recrutamento de outras células inflamatórias, como polimorfonucleares, mononucleares, e ativação dessas células também, bem como a ativação de célula dendrítica. A célula dendrítica é, na verdade, uma célula da resposta imune inata, mas ela é muito importante para desencadear a resposta imune adaptativa. E essas moléculas também, essas citocinas, também recrutam células da resposta imune adaptativa, como os linfócitos T e B, e além de modular a expressão de moléculas como, por exemplo, o FAS, que é uma molécula que induz morte celular quando ela encontra com seu ligante na superfície de outras células. E o objetivo, então, de tudo isso é você, no final das contas, eliminar aquele sinal de lesão ou de dano tecidual e iniciar o processo reparativo, né? No final das contas, é essa a ideia, embora nem sempre isso aconteça nessa ordem, nem sempre o processo seja totalmente volte ao estado de homeostase, que é uma das coisas que acontece, por exemplo, no câncer. A ideia de que a inflamação está associada com câncer de modo geral, ela não é nova. Isso foi proposto por Rudolf Virchow em 1863, né, porque ele viu que em várias amostras de câncer existia um infiltrado, né, de células de polimorfonucleares e de mononucleares, que ele chamou de infiltrado linforreticular, e ele achava que essa frequência da associação desse infiltrado reticular com câncer refletia, de alguma maneira, a origem do câncer em sítios de inflamação crônica, né? Então, a ideia, de modo geral, é que a inflamação, algum trigger inicial, ele gera, por exemplo, infecção crônica por H. pylori, um exemplo muito bom associado, por exemplo, com linfoma de estômago, né, e também com adenocarcinoma, numa frequência mais baixa de estômago. Isso gera uma resposta inflamatória crônica, e você tem ali o recrutamento de moléculas que, né, desencadeiam toda aquela resposta que a gente discutiu anteriormente e recrutam células para aquele sítio. E se você não consegue eliminar esse agente causal, no caso o H. pylori, essa resposta inflamatória crônica, na verdade, ela gera tanto sinais ou produtos genotóxicos, por exemplo, espécies reativas de oxigênio, né, que são produzidas durante a tentativa de eliminar esse patógeno, mas que podem levar o material genético da célula, como a produção daqueles mediadores inflamatórios que podem, na verdade, favorecer alguns desses mediadores. Eles não só favorecem a proliferação celular, gerando sinais de sobrevivência, inclusive, mas podem, a longo prazo, modificar a resposta imune do hospedeiro, criando um microambiente que favorece a progressão do tumor, né? Isso depois foi reforçado por outros pesquisadores, né? Um outro que trouxe força e que gerou, né, o conceito de que o câncer, na verdade, era uma cicatriz que nunca cicatriza, né? Um ferimento que nunca cicatriza, na verdade, foi o Dvorak,
essa publicação onde ele sugere isso, né, de que no câncer se via muitos dos processos associados com reparação tecidual. O problema é que nunca chegava numa resolução, né? Ele acreditava que, na verdade, existia um loop aí de retroalimentação, né? Esse processo reparativo que nunca se concluía, na verdade, favorecia a manutenção daquela população de célula neoplásica e a progressão tumoral. Essa aqui é o modelo que ele propunha, que, na verdade, isso se devia ao extravasamento de proteínas envolvidas, né, da cascata de coagulação e que proteínas iniciar o processo de reparação tecidual. Hoje em dia a gente sabe que, na verdade, tem muito mais coisa envolvida e que não é só simplesmente isso. Mas só para trazer de que esse conceito não é novo, né? Então, de modo geral, como eu até pontuei já anteriormente, o que se acredita é que alguma coisa que gere uma resposta inflamatória crônica, ela vai recrutar células e produzir substâncias que vão potencialmente, ou que podem potencialmente gerar lesões genéticas pela própria resposta, né? Como eu falei, espécies reativas de nitrogênio, espécies reativas de oxigênio, que são genotóxicas e geram mutação, podem potencialmente gerar lesão no DNA dessas células, normalmente células epiteliais. Algumas alterações genéticas espontâneas podem gerar ou desencadear essa resposta inflamatória crônica. Então, por exemplo, a gente tem dentro do material genômico da célula elementos que são chamados de elementos transponíveis, né? Que são os transposons. Normalmente esses elementos eles estão sob constante regulação, eles estão suprimidos por metilação, mas sob determinadas condições você pode ter reativação desses transposons, eles começam a saltar ali do DNA da célula, e isso é reconhecido por determinados receptores citoplasmáticos como se fosse uma infecção viral, né? Simula, ou ele entende o sistema, esses receptores intracelulares entendem como uma infecção viral e pode desencadear a resposta inflamatória. E existem algumas evidências, por exemplo, a alimentação ou exposição a algumas substâncias podem eventualmente gerar essas modulações, que a gente chama de modulação epigenética, e favorecer, por exemplo, a ativação disso, né? Ou ser causado por coisas externas, infecção crônica, obesidade, a gente vai discutir isso em câncer de mama, muito importante, que gera uma inflamação de baixa intensidade, né? Então, isso gera tanto um dano genotóxico direto, provocando instabilidade genômica, favorecendo o acúmulo de mutações, mas também ocorre a ativação de vias decorrentes ou associadas com a própria resposta inflamatória, como a própria VDNF-kappa-beta, RIF1-alfa e STAT3, que estão envolvidas com a produção, como a gente falou, de mediadores da resposta inflamatória, mas eles geram também sinais de sobrevivência celular e de proliferação celular, que são passos importantes na progressão para o fenótipo maligno, além de que, como a gente comentou anteriormente, favorecer a formação de novos vasos, angiogênese, remodelamento tecidual. Também pode induzir um fenótipo pró-invasivo, mediante a estimulação por esses peptídeos e proteínas inflamatórias, e isso pode, eventualmente, né, levar essa célula a progredir até um fenótipo completamente maligno. De forma que hoje, né, a inflamação, isso aqui é o trabalho do Hanahan e Weinberg, o Hanahan e Weinberg, eles paulatinamente foram coletando dados na literatura e propondo marcos, que eles chamam de hallmarks, né, de marcos fundamentais na progressão tumoral, ou seja, alterações bioquímicas e funcionais que precisam acontecer numa célula para que ela adquira um fenótipo completamente maligno. Nessa, né, desses hallmarks de 2011, eles incluíram a inflamação peritoneal, importante, essencial para que esse fenótipo maligno ele se estabeleça por completo, né? Então, hoje em dia, ninguém discute que essa resposta inflamatória no
onde o tumor surge é importante para a causação do câncer, não é? Então, isso aqui é uma nova figura mostrando o que a gente falou anteriormente, né? Então, você tem uma resposta inflamatória que pode gerar um dano genotóxico e gerar sinais para que essa célula está proliferando e progredindo, adquirindo um fenótipo invasivo e induzindo formação de novos vasos. E uma célula que parece ter um papel especialmente importante nesse cenário são os macrófagos, né? Então, os macrófagos no tumor, eles adquirem um fenótipo diferente, eles têm uma nomenclatura diferente, porque funcionalmente eles são diferentes, são chamados de TAMs, né? De Tumor Associated Macrophages. Então, eles têm um fenótipo desviado para uma polarização que a gente chama de M2, é um fenótipo associado com reparação tecidual, mas que termina, na verdade, produzindo imunossupressão, favorece a formação de novos vasos. E é interessante que, em alguns modelos, inclusive, ele coloca muito de perto, principalmente nas fases de invasão e de metastatização, ele colabora muito perto com a célula neoplásica, às vezes ele caminha junto com a célula epitelial durante essa fase aí de invasão e disseminação sistêmica, como a gente pode ver aqui nessa figura. Tanto de interação célula-célula, como pela produção de moléculas, né, que favorecem esse fenótipo invasivo. E uma coisa interessante também é que, quando o tumor, antes do tumor dar metástase, né, formar uma macrometástase, a gente consegue identificar núcleos ou áreas, né, no órgão onde essa metástase vai ocorrer, que são chamados de nichos pré-metastáticos, né? Então, você tem áreas organizadas de macrófagos MSDCs, né, que são myeloid, MDSCs, né, células mieloides derivadas, células supressoras derivadas da medula óssea, e células endoteliais, que se formam nos órgãos onde a metástase vai acontecer antes da célula neoplásica ir para lá, né? E parece que o macrófago também é uma célula muito importante na orquestração da formação desses nichos pré-metastáticos. Eu vou pedir licença só um pouquinho, porque eu estou em casa e minha filha chegou aqui e está apertando aqui na cigarra. Um segundo só, desculpa. Tranquilo, Vlad, vai lá. Só um minutinho a todos. Não basta ser pai, tem que participar. Desculpa. Então, é interessante como a célula, como a célula tumoral, de alguma forma, ela educa, né? A gente chama de educar essas células nossas mesmo, né? Células normais, de forma a preparar o sítio de antemão para a chegada dessa célula neoplásica. A célula neoplásica só vai para esse sítio metastático depois. Só agora a gente está entendendo mais claramente como que isso é orquestrado e por que alguns tumores, né, têm preferências para ir para determinados sítios em detrimento de outros, mas é interessante a participação do macrófago na formação também desses sítios, não só na promoção da invasão, mas na formação desses sítios pré-metastáticos, né? Então, a inflamação, a gente costuma ver a inflamação como parte da resposta imune, né, da resposta imune inata, né? Então, na verdade, uma das grandes finalidades da inflamação é dar o trigger da resposta imunológica, né? Sem resposta imune inata, sem inflamação, você não tem uma resposta imune adaptativa também eficaz, né? Ou, pelo contrário, você pode até ter uma indução de tolerância, de imunotolerância,
Mas esse fenótipo pró- ou antitumoral, ele é muito plástico, né? Ele é muito mutável ao longo do tempo, e populações de células como linfócitos B, T, e macrófago e neutrófilo podem ter atividade tanto antitumoral quanto pró-tumoral. Então, pode tanto inibir a progressão do tumor quanto favorecer a progressão do tumor, induzindo sinais que favorecem a neoangiogênese, remodelação tecidual e imunossupressão, né? E, obviamente, à medida que um tumor se estabelece, para que eles se estabeleçam, esses sinais que favorecem essa polarização, né, para um fenótipo pró-tumoral, ele tem que ganhar, né? Então, durante um certo tempo, na verdade, existe, na maior parte das vezes, na verdade, você tem uma resposta que é eficaz, né? Um tipo de resposta imune inata, uma resposta inflamatória e uma resposta imune adaptativa que é eficaz, que é o que a gente chama de imunovigilância, e é por isso que a gente não fica desenvolvendo câncer o tempo inteiro, em parte, essa é uma das explicações, né? Apesar de a gente acumular mutações nas nossas células o tempo inteiro, a maior parte dessas células são eliminadas pelo sistema imunológico, mas em algum momento, algumas dessas mutações que acontecem podem gerar sinais ou produzir, né, gerar a produção de substâncias ou expressão de moléculas que, na verdade, vão gradativamente polarizando essa resposta para essa resposta que é mais pró-tumoral. E é essencial que isso se estabeleça para que o tumor consiga crescer. Então, o tumor que se estabeleceu e cresceu é porque ele conseguiu, ao longo dessa progressão tumoral, adquirir mutações ou modificações, né, epigenéticas, nem sempre é uma mutação, mas é uma modificação de genes, que gera a produção de moléculas que favorece esse fenótipo mais pró-tumoral. Mas são as mesmas células que estão envolvidas, o que muda é o fenótipo delas, né? O que muda, o que existe de plasticidade é no fenótipo dessa célula, né? E é isso que vai determinar se você vai ter, como eu falei, a eliminação da célula ou você vai ter o que a gente chama de escape imunológico, né? Você vai ter um fenótipo totalmente pró-tumoral e imunossupressor que favorece o crescimento do tumor, né? E, como eu falei, é o macrófago que ele desempenha um papel muito importante em ambas as etapas, né? Ele pode tanto produzir sinais que favorecem a eliminação da célula tumoral, com ativação de célula NK e célula linfócito CD8 e CD4, quanto adquirir um fenótipo que a gente chama de M2, que é o que a gente vai encontrar normalmente no tumor já estabelecido. Os TAMs normalmente têm esse fenótipo M2, que na verdade favorece, que suprime a atividade das células NK, né, que são células antitumorais por excelência, favorece a proliferação do tumor e inibe as células envolvidas com resposta imune adaptativa. E esse papel né, essa orquestração de todas essas modificações de fenótipo, ela é feita exatamente por citocinas, né? Por moléculas pequenas com diversas funções. Aqui tem alguns exemplos de algumas citocinas, né, que têm papéis específicos, né? Recrutamento de neutrófilo, que por sua vez pode favorecer o recrutamento de linfócito T regulatório, que é uma molécula que inibe resposta imunológica. Você pode ter produção o próprio linfócito T regulatório, ele pode produzir outras citocinas que têm efeito supressor sobre linfócito T CD8, que é uma célula citotóxica, célula NK, e que favorece o crescimento do tumor, como interleucina 4, e assim por diante, né? A gente tem diversas moléculas que normalmente são produzidas durante uma resposta inflamatória normal, mas que dentro do contexto do câncer pode ter efeitos imunossupressores ou que favorece o crescimento do tumor, né? Além de favorecer também, que é uma etapa importante durante a progressão tumoral, o fenótipo invasivo e
potencial metastático e angiogênese, que são essenciais principalmente para a disseminação sistêmica da doença. E especificamente no caso de câncer de mama, qual o papel ou qual a evidência que existe dessa... Então, a gente viu, né, que a gente tem várias evidências de que a inflamação ela participa na aquisição desse fenótipo maligno e na progressão do tumor até um fenótipo invasivo em várias etapas, mas que evidências a gente tem especificamente em câncer de mama e quem seria o vilão aí, né? Então, essa associação entre inflamação e câncer já bem estabelecida, mas a gente não tem bem reportado, apesar de existir alguns trabalhos mostrando a associação de alguns vírus, por exemplo, com câncer de mama, a gente não tem muito claramente, não é, nenhum fator externo pró-inflamatório associado com câncer de mama. O que tem surgido mais recentemente como possível vilão dentro desse cenário é a obesidade e o excesso de peso, né? A obesidade e o excesso de peso ele tem efeitos que favorecem o surgimento do câncer de mama, tanto direto, pela produção, por exemplo, de estradiol, né, de estrógenos no tecido adiposo e indução de respostas metabólicas sistêmicas associadas com a própria obesidade, que resultam, por exemplo, em resistência periférica à insulina, com aumento da produção de insulina, que pode aumentar a produção de GF1, que é um fator que pode ser protumoral. Mas a obesidade ela gera, e a gente vai ver mais na frente, uma inflamação crônica de baixa intensidade, né? E acredita-se que essa inflamação crônica ela tenha um papel aí relevante na causação do câncer de mama, e também existe um efeito retroalimentador, né? O câncer de mama, uma vez que ele vai progredindo, ele gera outros sinais que exacerbam essa resposta inflamatória local, e essa resposta inflamatória local ela gera alterações metabólicas que podem favorecer a manutenção desse estado aí de sobrepeso, de distúrbio metabólico e obesidade, né? Então, chega uma hora que você tem uns loops de retroalimentação. Esse é um trabalho, né, uma revisão do Educational Book da ASCO de 2013, onde ele tenta resumir o que se tinha na época. Hoje em dia a gente tem muito mais informações, né, mas de como a obesidade poderia estar colaborando, tanto de forma direta, como eu falei, né, pela maior síntese de estrógeno sistêmico e indução de resistência à insulina periférica, com produção tanto de insulina, IGF-1 e VEGF, que podem ter efeitos protumorais diretos, mas também pela produção aí de uma resposta inflamatória tanto sistêmica quanto local, né, no próprio tecido adiposo da mama, com ativação principalmente de macrófago e produção de adipoquinas, que a gente chama, né, que são peptídeos envolvidos em regulação de tecido adiposo, mas também em resposta inflamatória, e isso poderia também ter um efeito protumoral. E a gente tem evidências histológicas, na verdade, de que, né, tanto histológicas quanto sistêmicas, de que a obesidade está associada com uma resposta inflamatória crônica de baixa intensidade. Então, quando a gente olha no microscópio para a gordura branca, tanto peritumoral, mas mesmo em outros sítios, a gente encontra essas estruturas que a gente chama de CLS, né, crown-like structures, que na verdade são macrófagos rodeando aqui uma célula adiposa que está morrendo, né? Então está tendo aqui uma resposta inflamatória, sinais inflamatórios que estão recrutando essa célula, e isso é um sinal de inflamação crônica no tecido adiposo. E a gente tem alguns dados sugerindo que isso está associado com causação do câncer de mama. Esse é um dos trabalhos, o trabalho de 2017, onde eles pegaram 86 casos é uma coorte aqui de doença mamária benigna, da clínica Mayo, e eles parearam aqui 86 casos que não desenvolveram câncer de mama e 86 que desenvolveram, e mais 86 casos de doadora de tecido mamário normal, de um outro
tecido, de um outro banco de tecido. E o que eles viram é que entre os casos que desenvolvem câncer de mama, existe uma frequência maior dessas CLS, né? Dessas crown-like structures, que denota uma resposta inflamatória ali no tecido adiposo. Isso foi analisado no tecido adiposo da mama mesmo, não é? Mas que, principalmente quando essa densidade é acima de 5 dessas CLS por área avaliada, essa associação ela se tornava estatisticamente significativa, sendo maior naqueles casos que estavam associados com o surgimento do câncer de mama, né? Uma sugestão de que talvez, de fato, isso aqui tenha um papel no surgimento, pelo menos essa inflamação tem uma associação com risco maior de desenvolvimento de câncer de mama. Esse é um outro trabalho que faz uma pergunta diferente, né? Ele olha para se a presença dessas células está associado com prognóstico distinto, né, em pacientes com câncer de mama. Então, é um estudo prospectivo que avalia a obesidade e insulina, e eles têm uma corte aqui que tem câncer de mama, né? Então, eles avaliam a presença dessas CLS em cortes histológicos num grupo. Eles avaliam tanto por HE, quanto usando especificamente o marcador de macrófago, né? E quando eles olham para esses CLS bem caracterizados, onde eles têm certezas que são macrófago, aquela célula rodeando ali a célula adiposa, a gente vê uma pior sobrevida, né, tanto sobrevida livre de doença quanto sobrevida global para as pacientes que têm a presença dessas CLS confirmadas, né, onde claramente aquela célula que está circundando o adipócito é um macrófago, e mesmo quando eles corrigem isso para índice de massa corpórea, níveis de insulina, proteína C reativa e outras características clínico-patológicas, a associação com morte ela se mantém para o subgrupo de pacientes que têm esse CLS-CD68 positivo, né? O CD68 é um marcador de macrófago. E também estudos mostrando que a presença desses CLS está associado tanto com alterações no perfil da resposta metabólica sistêmica, né? Então, níveis mais elevados de colesterol, triglicerídeo, leptina, adiponectina, mas também índice de massa corpórea, não é, peso, mas também de mediadores pró-inflamatórios, como interleucina 6, proteína C reativa, a própria adiponectina, que pode ter um efeito também pró-inflamatório, e o nível, né, desses mediadores inflamatórios sistêmicos e a frequência de alterações associadas com síndrome metabólica sistêmica também é maior naqueles casos onde a gente tem a presença desses CLS, CD68 positivo no tecido mamário. Então, um conjunto de evidências aí sugerindo que essa inflamação crônica está associado não só com a resposta com uma inflamação local no tecido adiposo, mas uma resposta inflamatória sistêmica, e que isso aí provavelmente tem um papel na causação do câncer e no prognóstico do câncer de mama. E a hipótese que existe do ponto de vista mecanístico, né, é de que esse adipócito que está morrendo aqui, ele produz, né, ele libera ácidos graxos saturados que são oxidados, né, durante a própria resposta inflamatória, né, porque isso aqui gera radical livre de oxigênio, essas células geram radicais livres de oxigênio. Isso se liga a uma proteína que chama fetuína A, e esse complexo ele é reconhecido, né, por um PRR, né, se vocês lembrarem lá que eu falei dos receptores que reconhecem padrões de dano tecidual, que é o mesmo PRR que reconhece lipopolissacarídeo, né? Então, ele ativa esse receptor e ativa um programa de transcrição associado com produção de mediadores inflamatórios, e gerando diversos mediadores inflamatórios que vão gerar uma resposta inflamatória
ou exacerbar aquela resposta inflamatória local, mas, além disso, esses mediadores inflamatórios, mais especificamente TNF-alfa e interleucina 1-beta, eles também promovem o aumento da transcrição da citocromo 19, que ativa a aromatase tecidual e aumenta a produção no tecido de estrógeno, né? Então, você tem, isso aqui está novamente replicado aqui, né? Você tem, e mais descrito em detalhes, né, de como alguns desses mediadores podem gerar o aumento da transcrição da aromatase. Então, você tem a resposta inflamatória local desencadeada pela ligação desses ácidos graxos modificados e com todas as repercussões que a gente já discutiu anteriormente, mas também um aumento da produção sistêmica pela própria obesidade de estradiol e local pela indução de aromatase no próprio tecido. Existem evidências de que quando você perde massa corpórea, você melhora esses parâmetros. Esse é um desses estudos, né? Um estudo de 2018, onde ele pegou um grupo de pacientes, de indivíduos, um grupo foi submetido à atividade física e outro não, e, na verdade, o que ele mostra é que existe uma melhora desses parâmetros. Então, aqui ele não está olhando para prognóstico, ele está mostrando que a atividade física e a perda de peso associada com essa atividade física melhora os níveis desses mediadores inflamatórios, né, interleucina 12, da adiponectina, e também daquelas subpopulações de macrófago, né, que eu disse que estão associados tanto com resposta inflamatória local, mas também com um favorecimento de um fenótipo que é mais protumoral, né, de citocinas envolvidas com angiogênese e marcadores de resposta inflamatória sistêmica. Esse é um outro estudo também muito nessa mesma direção, mostrando ou reforçando o dado, só que aqui, na verdade, é uma meta-análise, né, de trabalhos que avaliaram isso. Então, no final, eles ficam com não é análise, uma meta-análise de dado individual, é de dado publicado, são 26 trabalhos, e, novamente, a gente vê indícios na mesma direção, né, que quando você faz atividade física e controla a massa corpórea, você tem uma redução de mediadores inflamatórios, aqui especificamente proteína C reativa e TNF circulantes, e que isso é mais patente exatamente nos casos, aqui são incluídos vários tipos de tumor, mas é mais patente no câncer de mama e no câncer de próstata, que são tumores, como a gente sabe, envolvidos com uma influência hormonal que depende, né, de um estímulo hormonal na sua grande maioria. E aí, isso nos leva de qual é o papel do inflamassoma, né? Mas antes de falar do papel do inflamassoma, a gente precisa saber o que é o inflamassoma, né? E, na verdade, parte do convite veio daí. A gente tem uma publicação que, na verdade, é com a colaboração com o pessoal de Brasília, que estuda bastante inflamatória, resposta imune inata. Eles têm interesse em inflamassoma. E o inflamassoma, na verdade, é um complexo multiproteico, né, que controla e coordena essas respostas inflamatórias que a gente falou anteriormente, né, principalmente contra patógeno, mas também contra outros sinais que sejam reconhecidos pelos PRRs, né? Então, esses complexos, eles são montados em resposta à ativação desses PRRs, né, que são esses Pattern Recognition Receptors, quando eles se encontram com algum patógeno ou com um sinal de perigo, né, que no caso aqui poderia ser, por exemplo, esses ácidos graxos ali oxidados decorrentes da resposta inflamatória associada com obesidade, e isso leva à produção de citocinas e induz um tipo de morte que é chamado de piroptose, que a gente vai falar mais na frente.
né? Então, existem vários desses inflamassomas, né? Então, existem vários complexos diferentes que reconhecem sinais diferentes, né? Sinais de dano celular ou patógenos são ativados em respostas a patógenos diferentes. Mas todos eles, no final das contas, eles levam ao recrutamento dessa proteína que chama ASC, e essa proteína, por sua vez, recruta a procaspase 1 e converte essa procaspase 1 em caspase 1. E essa caspase 1, na verdade, ela é responsável pela produção de interleucina 1-beta e interleucina 18, que são mediadores inflamatórios muito importantes. Interleucina 1-beta é um mediador inflamatório muito pleiotrópico, né? Ele desencadeia vários tipos de resposta. Em câncer, esse inflamassoma especificamente, que é chamado de NLRP3, é o que a gente tem mais dado de associação com câncer. Ele parece ser regulado por essa quinase aqui, que é chamada de NEC, que é uma quinase que está envolvida com regulação de ciclo celular, mas que ativa e é essencial para a ativação desse inflamassoma especificamente. E é engraçado que quando ela está participando da regulação do ciclo celular, ela não consegue ativar o inflamassoma, né? Não se sabe muito bem quais são esses sinais, mas existem evidências que podem ser aqueles transposões, né, que são aqueles elementos transponíveis, ou dano mitocondrial, né, levando à liberação de DNA mitocondrial oxidado, ou qualquer coisa que gere fluxo de potássio da célula, porque sempre que a gente vê ativação desse inflamassoma, existe fluxo de potássio da célula. Então, acredite-se que vários sinais que possam provocar esse fenótipo, essa alteração, né, de distribuição de potássio, possam eventualmente ativar esse inflamassoma especificamente, né? E como eu falei, a ativação desse complexo proteico, ele leva à produção, à ativação da caspase 1. Essa caspase 1 ela vai produzir a L1-beta e a IL-18, além da IL-1-beta e IL-18. E ela também ativa essa família de proteínas que são chamadas de gasderminas, né? E essas gasderminas, elas formam poros, na sua grande maioria, na membrana da célula. Eles se inserem na membrana da célula, como a gente está vendo aqui embaixo, e esses poros levam à morte dessas células por um fenótipo que a gente chama de piroptose, que é uma morte celular programada inflamatória, diferente da apoptose, né, que é uma morte celular programada que não gera inflamação, né? Então, esses dois mecanismos, eles geram inflamação, né? Tanto a produção de interleucina 1-beta e 18, que saem por esses poros. Durante muito tempo se discutiu como é que... Porque não existe, essas proteínas às vezes não têm transporte, então se ficava uma dúvida de como é que ele saía de dentro das células, mas hoje a gente sabe que ele sai por esses poros, e esses poros também induzem essa morte celular programada. E esses dois mediadores inflamatórios, né, a interleucina 1-beta, ela tem primordialmente um efeito protumoral, né? Então, a interleucina 1-beta ela está aqui, né? Ela, sobre o epitélio, ela induz a formação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que geram dano genotóxico, ou seja, favorece o acúmulo de mutações nessas células epiteliais. Ela age, né, sobre populações de linfócitos que são gama-delta e linfócito inato, que são, na verdade, são linfócitos, mas eles estão ali na transição entre resposta imune inata e adaptativa. Essas células elas produzem uma outra interleucina, uma outra citocina que é chamada interleucina 22, que ativa STAT3, e STAT3 induz um conjunto de fenótipos nessas células epiteliais associados também com progressão tumoral, como reversão para um fenótipo de célula-tronco, transição epitélio-mesênquima, indução de um fenótipo migratório. E também eles agem sobre, ela age, né, sobre uma subpopulação do linfócito T, que é chamada de TH17, e esse linfócito T ele produz uma outra interleucina, que é chamada interleucina 17, e essa interleucina 17 também na célula epitelial ativa NF-kappa-beta, e NF-kappa-beta também promove esse mesmo tipo de sinal aqui, que pode resultar em progressão tumoral. Então, você tem
tanto a indução de dano genotóxico quanto a promoção de sinais envolvidos na progressão do fenótipo maligno. Já a interleucina 18, ela tem um efeito mais antitumoral, né? Ela é primordialmente um ativador de célula NK, e como eu falei anteriormente, a célula NK é uma célula que tem uma atividade antitumoral por excelência, né? É uma das principais células do sistema imune inato envolvidos com a eliminação de células malignas, né? E a interleucina 18 ela tem esse efeito primordialmente de ativar a célula NK. Mas, como eu falei antes, essas respostas elas são plásticas, né? Então, nem sempre a interleucina 18 vai ter esse efeito benéfico. Ela pode, em determinados tecidos ou sob determinadas condições, por exemplo, inibir os linfócitos CD8, linfócitos CD4 e inibir a resposta imune adaptativa, né? Ele pode ter um efeito antitumoral, como a gente já citou anteriormente, mas ele pode eventualmente ter um efeito pró-tumoral, e isso depende do tecido que a gente está considerando, do momento que está sendo considerado e dos outros sinais que você está tendo ao redor, né? Porque, por exemplo, se você tem muita estimulação com IL-18, o receptor do IL-18 é um receptor para uma outra interleucina, que é chamada IL-35, e a IL-18 aumenta a expressão do próprio receptor, né? Só que quando chega num determinado ponto, ele começa a ligar ao a interleucina 35, que, na verdade, tem um efeito imunossupressor, né? Então, essas respostas elas evoluíram para serem autolimitadas, né? A ideia é que o insulto no tecido seja eliminado em algum momento, e no caso que ele se estabelece, esse insulto, daí, né, o ferimento que nunca cicatriza, ele permanece, e você começa a ter uma mudança da resposta, né? Ela deixa de ser uma resposta homeostática e passa a ser uma resposta patogênica. A piroptose, especificamente, né? Então, esse é o papel da interleucina 1-beta e IL-18, pelo menos teórico, dentro dessa ativação do inflamassoma. Já a piroptose, que é o outro fenótipo desencadeado pela ativação do inflamassoma, como eu falei, ele é um tipo de morte celular programada, mas, diferentemente da apoptose, ele gera uma resposta inflamatória, né? E ela tem algumas diferenças no padrão de condensação da cromatina, o núcleo fica íntegro, então tem algumas diferenças, inclusive do ponto de vista funcional e fisiopatogênico, e das moléculas que são ativadas, né? E mesmo da necroptose, que é outro tipo de morte celular. E as moléculas que são envolvidas, né, com a forma daqueles poros lá que levam, em última análise, à piroptose, existem vários trabalhos mostrando que elas são essenciais e que a morte, essa indução dessa piroptose, ela é muito importante para induzir uma resposta imune adaptativa eficaz contra o tumor. Então, quando você tem perda, né, de função ou deleção de algumas dessas proteínas, você tem um comprometimento da resposta imune adaptativa contra aquele tumor, né? Então, no final das contas, vocês vejam que tem sinais em ambas as direções, né? Fenômenos que podem levar à morte da célula tumoral, de forma que a ativação do inflamassoma poderia ser uma coisa benéfica, mas você também tem sinais que vão na direção oposta. E se a gente vai ter eliminação do tumor, a progressão vai depender exatamente de em que proporção cada uma desses fenômenos está sendo ativado. E aí é que mora a questão. A gente não tem ainda o conhecimento suficiente do que faz com que você tenha mais piroptose ou mais produção de IL-18 em detrimento de interleucina 1-beta e vice-versa, né? E isso acontece numa regulação muito fina, né? A gente tem vários estudos mostrando, em decorrência disso, também implicações clínicas distintas. Então, a gente tem trabalhos mostrando que, por exemplo, a ativação daquele inflamassoma que eu falei especificamente, né, o LRP3, em fibroblasto,
está associado com dano tecidual, entretanto, nesse estudo, ele está associado com progressão do câncer de mama e favorecimento de um potencial metastático, né? Então, isso é um modelo murino. Eles veem que determinados dumps, né, alguns sinais de dano tecidual, eles ativam o inflamassoma dos fibroblastos do tecido ali peritumoral, no tecido mamário de camundongo, e que essa ativação desse inflamassoma resulta na produção dos subprodutos esperados, né, quando o inflamassoma é ativado, né, interleucina 1 beta, interleucina 18 e assim por diante, mas que isso, na verdade, gera um conjunto de sinais que favorece invasão do tumor e disseminação. Eles fazem um modelo de disseminação para pulmão, né? Já esse outro estudo, ele mostra uma coisa na direção oposta, né? Que a ativação desse mesmo inflamassoma, ele é importante para promover uma atividade antitumoral. Né? Então, você tem uma ativação do inflamassoma nas células mieloides, quando o PTEN está presente, né? E que essa ativação desse inflamassoma, ele é importante quando você não tem, você deleta proteínas envolvidas com o inflamassoma. Nesse estudo, eles veem uma piora da resposta imune antitumoral, né? Então, a gente tem dados aí nas duas direções. A despeito disso, né, existem várias estratégias sendo testadas ou propostas para modular esse inflamassoma, né, tanto diretamente, então, algumas das moléculas, algumas nem têm nome ainda, né, são só código da empresa, com um númerozinho, ou outras dirigidas especificamente, por exemplo, contra IL-1 beta, anticorpos monoclonais aqui, ou contra IL-18. Né? E existem alguns estudos também tentando ver estratégias para induzir piroptose. Mas, como vocês podem imaginar, a partir do que eu comentei, né, desse efeito que pode ir em ambas as direções, a gente não sabe muito bem como fazer ir na direção que a gente quer. Os poucos resultados clínicos que a gente tem, no momento, não são muito animadores. Então, a gente tem um estudo especificamente, tem 2 estudos em câncer de pulmão, 2 estudos de fase 3, randomizados grandes, usando esse anticorpo monoclonal que chama canakinumab, que é um anticorpo anti-interleucina 1 beta, tanto em combinação com imunoterapia, com pembrolizumab, em primeira linha, quanto no cenário adjuvante, em pacientes ressecados, e ambos os estudos foram negativos, né? Estudos grandes com resultados negativos. Esse estudo ele foi desenhado porque um outro estudo em doença cardiológica mostrou que o uso desse anticorpo, ele estava sendo estudado para a prevenção de doença coronariana, mas os pacientes que usaram tiveram uma redução observou-se menos casos de câncer de pulmão entre quem usou do que entre quem não usou, né? E aí, por isso que foi testado, levando em conta o racional que foi descrito anteriormente, mas esses estudos foram negativos. Existem vários outros estudos usando várias daquelas outras moléculas para diversos tumores diferentes, diversos cenários distintos, mas, de modo geral, a gente não tem nenhum sinal, pelo menos nesse momento. Está ganhando muita força. Como eu falei anteriormente, se investiu muito na pesquisa da resposta imune adaptativa, né, e no desenvolvimento dos inibidores de checkpoint imunológico, que são o que a gente chama de imunoterapia, né, pembrolizumab, atezolizumab, o nivolumab, ipilimumab e assim por diante, mas a resposta imune inata ela ficou relegada a um segundo plano, até porque ela é muito mais complexa, né, tem muito mais players, mas mais recentemente isso tem ganhado momento. Então, no futuro, provavelmente devem surgir novas coisas, e essa área especificamente, o estudo do inflamassoma, tem sido uma área que tem ganhado bastante atenção por alguns grupos. Tá? Então, em resumo, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, aqui são as mensagens finais da apresentação. A inflamação é um processo que pode tanto favorecer quanto inibir a formação do câncer. A
inflamação crônica associada à obesidade parece ser um fator causal para o câncer de mama, né? Então, um conjunto de evidências apontando nessa direção e o controle da obesidade e dessa resposta inflamatória ignoram esses riscos e melhoram o prognóstico desses pacientes. A inflamassoma é um complexo multiproteico que é importante na orquestração dessa resposta, mas podem ter efeitos tanto protumorais quanto antitumorais, e o grande desafio é saber como você direcionar essa resposta na direção que a gente quer. Mas, a despeito disso e por causa disso, né, existem várias estratégias aí sendo testadas. Espero que no futuro a gente consiga usá-lo de maneira adequada. Obrigado. Aqui tem meu contato, se alguém depois quiser alguma dessas referências ou quiser discutir algum outro ponto, fique à vontade. Parabéns, doutor Vladimir. Nada mais, nada diferente do que a gente estava esperando. Você consegue transformar um assunto extremamente difícil em algo que a gente consegue entender, né? E eu gostaria de convidar agora o Dr. Vinícius, o acadêmico Vinícius Budel, para fazer os comentários. O Dr. Vinícius é professor associado da Universidade Federal do Paraná e Senior Research da URTC, é vice-presidente da SBM, chefe do Serviço de Mastologia do HC, UFPR, e é titular da ABMAST. Dr. Vinícius, por favor, sua palavra. Bom dia a todos, boa noite, né? Eu tenho, em primeiro lugar, que parabenizar a Fabiana pela brilhante escolha do nosso palestrante, que foi, como você disse, um poder de síntese muito grande dessa engenharia molecular que envolve o processo inflamatório, e parabenizar todos os colegas, todos os nossos amigos da Associação de Mastologia e da Academia, os nossos convidados, sobretudo o Ricardo Chagas, que foi quem me convidou, mas eu quero parabenizar pela escolha do tema. Parabéns, Vladimir, foi uma palestra muito interessante, muito para quem gosta de biologia molecular, e eu particularmente gosto muito. Em 2020, eu observei uma senhora chamada doutora Pamela Goodwin, que ela é da Universidade da Pensilvânia, e ela estava em San Antônio, e ela deu uma das aulas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. Ela tem 82 anos de idade, e ela falava justamente sobre a obesidade e o processo inflamatório. A relação que a obesidade tinha com a aromatase, com o aumento dessas leptinas, o aumento do estrogênio, a relação que existia entre a insulina, os fatores insulínicos de crescimento, que interferem na via PI3K, a relação da metformina, que interfere na via AMPK, na via mTOR. Ela fez, assim, uma relação muito importante sobre a engenharia da obesidade, que hoje a gente chama de síndrome metabólica, né? E que envolve, sem dúvida nenhuma, todas essas vias. Isso que o senhor disse claramente que parecia ser uma causa, ela faz parecer bastante. Então, ela começa citando os fatos de associação de metformina com quimioterapia neoadjuvante. E os melhores resultados encontrados, em termos de remissão completa, foram nas pacientes usando metformina em comparação com aquelas que não usavam metformina, por causa da via mTOR, que ela interfere de forma bem clara, e ela mostra de forma bem contundente essa relação. E um outro trabalho randomizado, prospectivo, que a gente vem acompanhando há um longo período de tempo, há mais de 15 anos, que é o WHI, Przybylowski. Przybylowski mostrou de uma forma também contundente que a diminuição de 5% do peso, não somente para o carcinoma de endométrio,
mas para o carcinoma de mama, as pacientes que tiveram redução de 5% do peso tiveram uma diferença altamente significante em relação àquelas que ganharam peso e tiveram uma relação não tão significante, mas importante com relação àquelas que se mantiveram o peso. E no caso do carcinoma de endométrio, ele mostrou, são quase 90 mil pessoas, 90 mil mulheres recrutadas e avaliadas durante 15 anos. Né? É um trabalho de uma consistência importante. Ele mostrou que não somente aquelas pacientes que ganhavam mais peso, elas tinham não apenas mais tumores, como elas tinham mais tumores triplo negativos. Quer dizer, a relação desse processo inflamatório e de toda a via de oxidação, de metabolismo oxidativo da glicose e tudo mais, que é bastante complexo. Ela mostra assim, a complexidade enorme de toda a via de formação desses sinais, de todos esses sinais de processo inflamatório causados pela obesidade, que vão aumentando de forma significativa a relação de todas as vias de não somente de apoptose, mas como também da piroptose. Né? 82 anos, ela só estudou isso na vida. E ela tem gravado essa aula, e eu recomendo a todos que vejam essa aula. Essa aula até guardei aqui, o nome dela é doutora Pamela Goodwin, ela está no San Antonio Breast Cancer Symposium On Demand. Você, quando entra dentro do site de San Antonio de 2020, portanto, do ano passado apenas, 2021, 2020 foi 2021, né, que a gente vê sempre, o San Antonio é sempre no fim do ano. Então, ele ainda está online, on demand. É a General Section número 12. E está no YouTube isso. E ela enfatiza de uma forma assim bem maior todas essas vias, e ela relata um outro fato mais importante do que apenas a obesidade e a cintura abdominal: a sarcopenia. Ela mostra uma relação, ela coloca num slide sobre cores uma avaliação de densidade da cintura abdominal e a relação índice de massa corporal. O paciente que apesar de obeso, que ter um índice de massa corporal maior, esse índice de massa corporal maior, se for acompanhado de musculatura, de desenvolvimento muscular, ele não é tão grave quanto aquele indivíduo que tem o mesmo índice de massa corporal e uma diminuição da massa muscular. E está previsto para os Estados Unidos em 2035 que mais de metade da população terá obesidade grave, com IMC acima de 40. São dados assim extremamente importantes, e eu agradeço muito a oportunidade de ter visto essa aula, porque foi uma lembrança muito maior e muito mais detalhada sobre o mecanismo de processo inflamatório e esses inflamossomos relativos a câncer de mama, que deixou para esclarecer mais. E, por último, que aqui é uma academia, né? A gente pode falar esse detalhe, você falou de Virchow, né? Virchow, não é Virchow. O Rudolf Virchow foi o primeiro prefeito de Berlim que fez a rede de esgoto de Berlim. Ele não somente fez isso, escreveu a fórmula virchoviana da doença de Maud-Hansen e tudo mais, mas ele fez 20 e tantas biópsias no Frederico da Prússia, filho do Guilherme, porque todo mundo dizia que ele tinha sífilis e ele não tinha. Ele tinha um carcinoma de laringe e foi o primeiro
a diagnosticar o carcinoma de laringe do homem. Mas brilhante, sua aula foi fantástica. Parabéns, gostei muito. Acho que todos os acadêmicos aqui apreciaram da mesma forma, todos os nossos confrades e as nossas confreiras estão de parabéns pela escolha do seu tema e pelo desenvolvimento do tema. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria só fazer um comentário. Na verdade, assim, eu não, a ideia é tanto que eu não foquei na obesidade. Eu acho que a associação da obesidade com câncer de mama ela é mais clara. O ponto que eu acho que é discutível é qual é a relação de causa e efeito entre a obesidade e a inflamação, e a inflamação sendo a causa. Né? Eu acho que isso aqui é um pouco mais obscuro. Eu acho que a gente tem muito mais evidência de que a obesidade é um fator causal importante para câncer de mama. Agora, qual a contribuição da obesidade direta por regulação, por exemplo, produção de interleucina, de insulina, de IGF, modulação sistêmica de nível de estradiol versus a indução da resposta inflamatória local ou sistêmica? É esse ponto que eu quis trazer, que existe mais dúvida. Eu acho que a gente tem todos esses questionamentos, eles são muito diretos, né? E inclusive eu queria, acho que antes da gente finalizar, queria trazer aqui a pergunta do Gustavo Zucca no nosso chat, onde a pergunta dele está exatamente relacionada a essa questão, né? Então ele queria saber, Vlad, a sua opinião, então, sobre a questão de medidas preventivas relacionadas a ações, então, anti-inflamatórias, né? Como desbiose, reposição de vitamina D, uso de ômega 3, equilíbrio hormonal, né? Além dos hábitos de vida, higiene de sono, atividade física e suplementação. Então, acho que você acabou de responder, mas se você quiser fazer mais... Eu acho que essas medidas mais sistêmicas, digamos assim, então, atividade física, controle da dieta, né, restringir excesso. O Chebosky tem um trabalho bem legal, que é um estudo randomizado de gordura, né, uma restrição muito difícil de seguir, 10% só de gordura na dieta, mas tem uma redução de risco de recorrência que é igual ao do tamoxifeno. É um estudo que foi interrompido precocemente, ele está sendo revisitado agora, mas é um dado bem interessante. Eu acho que essas estratégias que são mais sistêmicas e são mais fisiológicas, a gente tem muito mais sinal de eficácia do que, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 a gente tem trabalho mostrando que, não só em câncer, mas em diversas outras doenças que, em estudos bem controlados, não mostraram melhora nenhuma. Desbiose é aquela coisa, a gente tem um conjunto de evidência mostrando que desbiose está associado com causação de câncer e progressão. A pergunta é se é causa ou é efeito, né? Eu sempre discuto, a gente tem um grupo muito forte que estuda microbioma na instituição, que é o grupo do Emanuel Dias, mas eu sempre pergunto para ele o que é que está vindo primeiro. O paciente tem uma desbiose porque ele tem um câncer e a resposta imunológica mudou e favorece a seleção de determinados subgrupos de patógenos, né, de micro-organismos, ou é, de fato, a dieta do paciente, e aí também você está trazendo para antes, né? Aquela microbiota que se altera por conta da dieta do paciente, porque ele ingere muito sal e assim por diante, e isso favorece o surgimento do câncer. Essa é uma resposta, uma coisa que a gente não tem muito bem respondida, né? Eu acho que a gente não tem estratégias boas para modular isso hoje. Existem várias coisas sendo testadas, alguns sinais incipientes de que isso pode ser efetivo, mas a gente tem estudo, por exemplo, não em câncer de mama, mas em outros tumores, que usar probióticos não podem ser até deletérios. Eu tenho um estudo em melanoma, onde eles deram esse probiótico, né, off the shelf, e associado com imunoterapia, o desfecho foi pior, na verdade. Então, eu acredito que medidas, vamos dizer assim, higiene dietética, atividade física, associados com perda de peso e regulação desse distúrbio metabólico sistêmico, e que resulta também numa modulação da resposta inflamatória sistêmica, é protetora. Eu acho que a gente tem um conjunto de evidências apontando nessa direção. Agora, as estratégias mais direcionadas, metformina, que foi mencionado aqui, a gente tem estudo tanto em câncer de mama quanto em câncer de pulmão, com resultados ou negativos ou muito fracos. Então, essa interação ela é muito fina a nível do microambiente tumoral.
gente dá um negócio no sangue, né? E espera que aquilo vá modular de forma eficaz essa resposta mais fina. E eu acho que eu falei aqui do canakinumab, né? Eu acho que a gente ainda não sabe fazer isso, até por conta desse pleiotropismo mesmo do fenótipo também. Acho que a gente precisa primeiro identificar em que cenário essa resposta está sendo favorável, promovendo o crescimento, e como que isso está acontecendo, em contraposição àquele cenário onde ele tem um efeito antitumoral, e só a partir daí é que a gente vai talvez conseguir estratégias aí direcionadas. Eu acho que a gente não chegou nesse ponto ainda. Mas tem muita pesquisa nessa área, muita coisa acontecendo. O Menck sempre falava uma coisa. Você conhece alguma atleta com câncer de mama? Mas artistas você conhece um monte, né? Pouquíssimos. Fabiana, Oi. doutor Alfredo, boa noite. Boa noite, doutor Alfredo. Posso falar alguma coisinha? Por favor, fique à Bom, vontade. cumprimento o Vladimir pelas pesquisas de ponta que tem feito, bonitas. Faço um comentário. Eu continuo muito intrigado sobre o papel dos macrófagos. Eu acho que algum dia ainda vão descobrir que os que nós chamamos macrófagos são mais do que um tipo de célula diferente, sabe? Eles vêm do monócito, até aí tudo bem. Mas você não sabe se eles são a Cinderela ou a irmã feia, a irmã má, sabe? Parece que no mesmo conto de fadas eles são as duas coisas, o que não faz sentido, sabe? Talvez haja aí, sob um rótulo de macrófago, mais de um tipo de célula, que a gente vai descobrir no futuro, porque houve um tempo que tudo era glóbulo branco também. Então nós estamos aí meio palpando um elefante de uma maneira que nós sejamos os cegos. Vladimir, eu queria uma opinião sua. Alguns trabalhos validaram o uso de cetorolaco intraoperatório ou perioperatório no sentido de dar um melhor prognóstico após cirurgia de câncer de mama. Outros não concluíram na mesma direção. Eu, pelo que sim, pelo que não, já faz alguns anos que eu administro Toragesic durante a cirurgia e uma dose de reforço 3 horas depois. Até porque quase não tem efeito colateral nenhum, desde que a paciente não seja uma nefropata. Mas eu queria saber a sua opinião sobre essas ideias de usar anti-inflamatórios perioperatoriamente, que é um tema em aberto, mas eu queria a sua opinião. Então, eu acho, como você mesmo comentou, que a evidência ela não responde, porque você tem evidências nas duas direções. Então, quando eu vejo esse tipo de dado, que você tem trabalhos mostrando um potencial efeito protetor e trabalhos mostrando ausência total, é que a gente não está sabendo identificar a ação que está se beneficiando daquilo. Então, deve existir um grupo de pacientes que a prevenção tem um efeito protetor, a gente só não sabe exatamente quem é e qual é exatamente a proporção de indivíduos, né? Então, como recomendação geral, acho que, em face disso, não é algo que a gente tem dado para suportar como uma recomendação geral. Mas, como você bem falou, é uma coisa que tem pouca toxicidade, até do ponto de vista de controle de sintoma da paciente, talvez seja benéfico. Mas, quando eu vejo isso, provavelmente a gente tem um subgrupo que se beneficia, só não sei quem é. Em relação ao macrófago, eu vou fazer um comentário. Na verdade, a gente tem dados mostrando que essa é uma célula muito, muito plástica. Não parecem ter vários fenótipos, mas a gente tem dados mostrando que você consegue fazer ela ir para um fenótipo M2 ou M0 e reverter ela de novo. A mesma célula, ela reverte para o fenótipo dentro de determinados estímulos. O macrófago é uma célula extremamente plástica, ao ponto que ela consegue mimetizar a célula endotelial. Ela ganha expressão sobre determinados estímulos de marcadores de célula endotelial e ela ganha morfologia de célula endotelial e forma vaso parecendo célula endotelial.
Então, eu já discordo um pouco. Eu acho que ela é uma única célula que é capaz de interagir muito com o microambiente e ter uma mudança de fenótipo muito plástica, né? O que a gente não sabe é que sinais são esses, como direcionar essa resposta. Isso eu concordo plenamente. E tem muita gente estudando. É uma outra área também que ficou muito... A imunologia, o grupo de resposta imune adaptativa, os que gostam do linfócito, né, os linfólogos que eles chamam, eles durante muito tempo eles foram muito mais importantes, né? Porque sempre achou que a resposta imune adaptativa era mais relevante e a resposta imune inata ficou no segundo plano. E obviamente isso tem uma implicação no tipo de conhecimento e no volume de conhecimento que é gerado. E isso está ressurgindo agora, porque se viu que a resposta imune adaptativa não resolve todos os problemas, né, da resposta imune contra o tumor. E vem ganhando muito momento, não só macrófago, neutrófilo, tem saído vários trabalhos que o neutrófilo também tem essa polarização de fenótipo, tem uns dados muito legais relacionados com, inclusive, toxicidade à quimioterapia, dependendo do neutrófilo, e eu acho que vai surgir muita coisa no futuro nesse sentido aí. E eu acho que em câncer de mama, especificamente, a gente tem alguns dados nossos mostrando que, e tem outros trabalhos na literatura mostrando isso, que existe uma diferença da disposição de macrófago dependendo do subtipo de tumor que você tem e que isso está associado com o prognóstico em câncer de mama. Eu acho que é um alvo muito interessante para modular em câncer de mama, eu só não sei como é que a gente faz isso. A gente já fez até proposta, inclusive, de um estudo, mas a indústria não se interessou muito naquele momento. Espero que retome. Acho que vai retomar, tem coisas andando. Obrigada, Vlad. A gente está indo para o final. Tem alguém com a mãozinha levantada. Doutor Fernando Melo. Fernando. Fernando. Está sem áudio. Está mudo. Boa noite. Queria parabenizar o Vladimir, lembrar aqui um pouco já são 12 anos, quando eu fiz o mestrado, o Vladimir foi orientador, mostrando que é uma pessoa à frente do tempo. Naquela época, quando eu defendi, eu tinha 50 anos e o Vladimir tinha 35. Eu fui o primeiro orientando dele. Então, parabenizar pelo seu desempenho e também lembrar aqui de uma pessoa. Quando ele foi orientador, o co-orientador foi o professor Ronaldo Ribeiro, que faleceu em 2015 aqui do Ceará. Talvez algumas pessoas tenham conhecido. E ele tinha na Faculdade de Medicina um laboratório que tinha o nome de LAFICA, que era Laboratório de Farmacologia de Inflamação e Câncer. Então, também tinha um grande interesse e estudava essa área. Então, cada vez a gente vê que, com tudo que evolui, a gente ainda está engateando e tem muito que entender e aprender no câncer do modo geral e, no nosso caso, de mama. Parabéns, Vladimir. Obrigado. Ricardo Chagas, já passando a palavra para o senhor aí. Obrigada. Obrigado, então. Eu quero parabenizar Vladimir pela brilhante exposição, né? Agradecer mais uma vez. E esse assunto é um assunto, assim, para nós, mastologistas e professores, né? Muito interessante, porque nós temos que dar aula de prevenção de câncer, né? De fatores de risco de câncer. Aí, quando chega na hora de a gente explicar por que a obesidade diminui o risco, a gente só sabe falar na célula gordurosa que transforma o androgênio em estrogênio, essa coisa toda, mas aqueles detalhes, aqueles desenhos que fazem, eu reconheço que, às vezes, eu fico com medo de alguém me fazer uma pergunta que eu não saiba por onde sair. Entendeu? Eu falo tudo da bebida alcoólica, falo de tudo, da amamentação, da menarca precoce, da DRH, mas quando chega na obesidade, não sei se vocês conhecem, um slide clássico, que lá tem um atleta correndo lá e tem os desenhos desse, isso me intriga. Então, você conseguiu, claro, levantar as nossas questões e dá um caminho, né?
pelo menos esse caminho a gente... Porque pegar o trabalho e ler o trabalho todo com as letrinhas, como você mesmo falou, para mim, mastologista, eu acho que para todos os cirurgiões é meio complicado, né? Então, eu quero te agradecer, e a situação é essa, é a carcinogênese, em que um dos meus gurus é Alfredo Barros, né? E essas coisas todas, e esse problema de explicar em aula e até em alguma... Na graduação, não muito, mas na pós-graduação, né? Para os alunos, como funciona. Então, mais uma vez, Vladimir, muito obrigado, uma boa noite. Eu gostei muito, nós gostamos muito, na verdade. Eu agradeço. Bom, presidente, podemos então encerrar nossa sessão hoje? Podemos. Eu queria parabenizar Vladimir, agradecer, em sua presença aqui, muito nos honra, e Fabiana, Vinícius e a todos que estiveram aqui presentes. Então, agora nós nos encontramos de novo na sessão de outubro, que vai ser dia... Eu não sei o dia, eu sei que a próxima, o doutor Alfredo vai apresentar o seu patrono, que eu acho que deve ser muito bom, e na última... 6 de outubro, 6 de outubro. Na última vai ser Mariane apresentando